Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui que está falando é o Albert e hoje eu estou trazendo aqui um vídeo novo na área de um tema muitíssimo relevante que é sobre SPED fiscal. Eu estou trazendo aqui 5 dicas sobre o EFD, Escrituração Fiscal Digital, em relação ao nosso estado do Amapá. Então se você quer saber mais sobre esse tema, acompanhe esse vídeo até o final, mas antes não se esqueça de inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos e dar um like, dar um joinha para a gente compartilhar esta informação. Muito bem, gente. Hoje eu estou trazendo um tema aqui no canal da J Soluções. Já falei algumas vezes sobre os SPEDs em geral, mas hoje eu estou falando do SPED específico do nosso estado, que é o SPED EFD, SPED fiscal, a apuração aqui no caso do ICMS e IPI, lógico, mas eu vou falar aqui do ICMS, tá? Que é no âmbito do estado do Amapá, já seguindo aí a regra de diversos vídeos que eu vou estar publicando, já pensando também lá na frente no concurso público do estado do Amapá. Muito bem, essas 5 dicas, gente, são extremamente relevantes, principalmente para você contador, para você empresário, que não é optante pelo Simples Nacional, que vai apurar o ICMS, você está na obrigatoriedade de transmitir esse arquivo digital, no qual vou estar passando detalhes relevantes aqui para você. Em primeiro lugar, a apresentação desse arquivo, gente. Ele foi instituído pelo Convênio ICMS 143 de 2006. Para quem deseja estudar, tem que baixar o convênio lá no portal do Confaz e assim estudar este convênio, certo? Ajuste CNF 02 de 2009 e arquivo digital gerado de acordo com o layout do ato COTEP ICMS 44 de 2018. Todo mundo sabe que o SPED ele é um arquivo digital no qual tem que seguir um layout padrão, no qual é desenvolvido aqui pelos entes do fisco, tá certo? Então, o que entra de informações? Quais são as informações gerais aí dentro deste arquivo digital? Então, considere-se a sua totalidade das informações. Notas fiscais, documentos fiscais de entrada, saída de mercadoria, bem como serviços, incluindo a descrição detalhada de todos os itens. Então, por isso aí, gente, é importante frisar aqui, não é só mercadoria para revenda, tá? Todas as operações fiscais que você faz, todas, mercadoria de uso e consumo, mercadoria de ativo imobilizado, mercadoria de revenda, frete, enfim, todas as operações fiscais que gerou um documento fiscal para o seu CNPJ, para a sua inscrição estadual, entra aqui no seu SPED, tá certo? Tanto operações de entrada quanto operações de saída, tá certo? Não é só venda, não é só compra. Muita gente confunde isso. Então, todas as operações que foram emitidas para aquele seu CNPJ é um documento digital, uma nota fiscal eletrônica, em geral, sendo CTE, sendo nota fiscal modelo 55, DANF, tem que estar na escrituração fiscal, correto? Então isso, gente, a partir do momento que você dá entrada no seu livro fiscal, na sua escrituração, você vai, consequentemente, gerar esse arquivo do SPED EFD para a transmissão. Outro detalhe importante, desta forma, o contribuinte deverá utilizar no EFD a escrituração do livro fiscal de entrada, livro fiscal de saída, livro de inventário, livro de apuração de ICMS, livro de apuração de IPI para quem apura IPI, o caso das indústrias, certo? Livro de controle de crédito de ICMS, o CIAP, o livro de controle de produção, que é o nosso famoso bloco K, que é as informações mais recentes aí para quem trabalha com controle de produção, também item obrigatório, certo? Então, todas essas informações que são oriundas dos documentos fiscais, quando você dá uma entrada no documento fiscal na sua escrituração, você gera um livro fiscal de entrada, que no caso entra no seu SPED fiscal, no seu SPED EFD. Importante a gente frisar aqui. Observe que a base, gente, vamos desenhar aqui a base. A partir do momento que ocorre o fato gerador, que é a compra ou venda de uma mercadoria, você gerou um documento fiscal. Como é importante que no momento que você gera documento fiscal, o cadastro daquela operação esteja correto, porque aquilo é um documento eletrônico que posteriormente vai ser enviado uma obrigação acessória deste documento eletrônico e desta apuração, que vai gerar um livro fiscal de entrada, um livro de saída, um livro de inventário, um livro de apuração de ICMS. Então observe como é relevante desde o momento da ocorrência do fato gerador até a geração do documento fiscal e um envio desta obrigação acessória. Então, no âmbito geral,
a primeira apresentação do EFD para você conhecer isso em relação à obrigação acessória da sua empresa. Em relação à obrigatoriedade, Albert, minha empresa está obrigada a transmitir esse arquivo do SPED EFD, SPED fiscal? Aí eu digo, depende da sua empresa, lógico, né? Não é todas as empresas estão obrigadas. Então, assim, EFD é obrigado desde 1 de 2009 para todos os contribuintes, de acordo com o anexo da portaria do gabinete da Cefaz, número 17 de 2008, e os demais inscritos no regime de apuração normal de ICMS a partir do 1 de 2014, conforme o artigo 222 e anexo 1 do regulamento do ICMS Amapá, que é o decreto 2269. Do âmbito geral, gente, traduzindo o que está escrito aqui, empresas em geral que apuram o regime de apuração normal, estão obrigadas a transmitir esse arquivo. Muito cuidado, gente, não deixe de transmitir esse arquivo, tá? Você transmitindo, e outro detalhe, transmissão com a movimentação que no caso você tem de compra e venda, movimentação que gera um envio desta obrigação. Contribuintes dispensados, estão lá, inciso 1º do artigo 222C do regulamento ICMS, tem lá, empresas do MEI, empresas do Simples MS, salvo quando estiver impedido de recolher dentro do Simples Nacional. Eu coloquei esse detalhe aqui porque ele é fundamental. Você pode ser do Simples Nacional a título federal, porque você não ultrapassou o limite geral do Simples? Posso, mas Albert, a título de Estado, eu não sou mais do Simples. Eu ultrapassei o sublimite do Estado. Então, nesse caso, eu tenho que apurar através do SPED no regime de apuração normal. Continuo a nível federal dentro do Simples, mas a nível de Estado eu transmito o meu arquivo do SPED, eu transmito o meu SPED fiscal apurando o meu ICMS no regime de apuração normal. Não recolho mais o ICMS dentro do Simples, tá certo, gente? Então você entra sim nesta obrigatoriedade. Albert, eu sou uma empresa prestadora de serviço, sou um escritório de contabilidade. Eu não tenho fato gerador do ICMS, sou obrigado a enviar o SPED? Nesse caso não, gente. Eu não tenho inscrição estadual, eu sou uma empresa prestadora de serviço, recolho o ISS, então nesse caso não sou obrigado a enviar o SPED fiscal. Agora, se você possui fato gerador de ICMS, que circulação de mercadoria, serviço de transporte interestadual, intermunicipal, comunicação, você entra na obrigatoriedade, desde que, lógico, você também não esteja dentro do MEI, dentro do Simples Nacional. Se é regime de apuração normal, tem que transmitir o arquivo que apura justamente o envio da obrigação acessória do ICMS. Outra dica, gente, das nossas 5 dicas dentro do SPED, em relação ao prazo. Albert, qual o prazo que eu tenho de envio desta obrigação? Muito bem, a EFD deverá ser entregue até o 15º dia do mês subsequente ao encerramento do mês da apuração, conforme o artigo 222, o anexo 1 do regulamento do ICMS do Amapá. Ou seja, fato gerador. Agora, julho, ocorrência do fato gerador, eu tenho até o dia 15 de agosto para transmitir este arquivo, tá certo, gente? Então, preste atenção nesta data. Caso, Albert, eu transmita fora do prazo, poderá ocorrer alguma penalidade? Sim, é possível hoje acontecer a penalidade de até ser cobrada multa por atraso de envio desta obrigação, tá certo? Retificação dentro do prazo, é possível acontecer? Sim, poderá retificar, certo, gente? De acordo com o artigo 222V, anexo 1º do regulamento do ICMS. Eu posso até citar aqui para vocês, posso abrir aqui em relação a esse registro, o que fala lá, certo? Da retificação. Por exemplo, você tem até o 15º dia do mês subsequente ao encerramento do mês de apuração, independente da autorização da administração tributária, então você pode corrigir, retificar esse arquivo, sem necessidade de solicitar uma autorização. Até o 15º, até o último dia do 3º mês subsequente ao encerramento do mês de apuração, observado os dispositivos do inciso 6º e 7º. Após esse prazo, mediante a autorização da Secretaria de Receita do Estado, certo? Então, sim, existem regras estabelecidas que poderá, sim, você retificar com ou sem autorização do fisco, tá certo, gente? Lembrando que, a partir do momento que você retifica algo, então, você tem que identificar aqui, você transmitiu um arquivo original, certo? E por algum motivo lá, você agora está corrigindo, você está refazendo aquele arquivo e você tem que informar, lógico, os dados do recibo
do arquivo original e assim passa a vigorar, passa a valer o arquivo retificado, tá certo, gente? Então esse detalhe é importante também. Mais uma dica para você, a quarta dica aqui, a forma de se apresentar este arquivo, certo? Vamos lá, existe um layout de arquivo digital, DFD, que será justamente tratado em blocos de informação, então muita atenção, é dividido em blocos essas informações, deverá ser submetido à validação e assinatura, então, ou seja, existe um programa validador, um PVA, que você baixa de acordo com a versão, certo? Baixa esse PVA lá no Portal Nacional do SPED e assim você vai gerar o seu arquivo digital do seu SPED, que provavelmente você tem softwares que já no preenchimento, na escrituração fiscal do seu documento fiscal, vai gerar esse arquivo e, consequentemente, passar por esse validador, certo? Por esse PVA. Passando por esse PVA, se tiver tudo dentro da estrutura dos blocos das informações, o arquivo lhe é gerado com sucesso para posteriormente você transmitir, certo? Lembrando que a transmissão, lógico, não é a garantia que você esteja tudo corretamente a sua escrituração, certo? Por exemplo, digamos que você comprou lá R$1 milhão, onde está no seu arquivo digital corretamente preenchido documento a documento. Validou, transmitiu. Ok, mas agora digamos que você comprou R$1,3 milhão no mês seguinte, mas só escriturou 500 e transmitiu, você está dando uma informação errada, que no momento de um cruzamento de dados entre a Cefaz, por exemplo, e o seu arquivo, a sua obrigação acessória, poderá identificar numa malha fiscal esse tipo de situação e você ser penalizado, tá certo? Muito cuidado com isso, ok? Os procedimentos para a geração do arquivo FD está previsto no artigo 222Q-A, 222T do anexo 1 do regulamento do ICMS do Amapá. Lembrando que o regulamento do ICMS, decreto 2269, ok? E a última dica, gente, em relação ao preenchimento do arquivo. Muita gente tem pergunta, grava um vídeo preenchendo o arquivo, preenchendo as informações de dentro do SPED. Gente, isso é muito pessoal, lógico, né? Muito pessoal, porque tem informações de empresa ali dentro, né? A gente pode, qualquer dia desse, num vídeo próximo, simular uma geração de um arquivo digital, pegar uma empresa qualquer e simular essas informações para poder a gente mapear um pouquinho mais prático, né? Um assunto mais prático, que eu acho que é isso aí que muita gente tem essa dificuldade. Então, o preenchimento do SPED está previsto nas orientações gerais do Guia Prático da FD, lá no Portal Nacional do SPED. Então, para você que quer adentrar essa obrigação, não tem jeito, vai ter que baixar o Guia Prático do SPED para você entender lá no Portal Nacional do SPED, tá certo, gente? Para você entender os itens que compõem aquele bloco de informação, certo? Você tem que entender também o ato COTEP CMS 44/2018, que eu até falei aqui, citei aqui, o ato COTEP 2018, e a instrução normativa da Cefaz, número 3 de 2017, que é justamente o manual das informações estabelecidas pelo Estado, no qual tem que ser tratados dentro do SPED, certo? Então está aqui, instituiu o manual de orientações do SPED. É importante você baixar esse manual para quem está trabalhando com o SPED, porque lá está estabelecendo como é que funcionam as regras de acordo com cada bloco. E o outro detalhe dentro do preenchimento, dentro do Estado do Amapá, ele é um arquivo digital que será gerado da seguinte forma, perfil A. Tá? Existem perfis relacionados à geração do arquivo, no caso da nossa legislação, perfil A, tá certo, gente? E o que entra dentro desses registros, gente? Muita gente me pergunta sobre isso, o que entra, quais são as informações, por que é registro, bloco, o que entra em cada informação. Muito bem, registro 000, abertura do arquivo. Então, tudo começa através deste registro, certo? É o procedimento inicial, tá certo, gente? Aí você tem aqui o bloco 0, que é a identificação e referência. Tudo que é referente a informações da empresa, informação do contador, informação do responsável, vai estar lá no bloco 0, identificação e referência. Tá os registros das suas tabelas, enfim, tudo está no bloco 0, tá? Bloco B, C, D, E, G, M, K, todos esses blocos aqui são os blocos referentes
informações dos documentos fiscais, informações referente à movimentação da tua operação. Lógico, isso aqui ele é o coração de toda a movimentação da sua empresa. Alves, onde é que eu vou escriturar um conhecimento de transporte? Onde é que eu vou escriturar uma nota fiscal de entrada? Onde é que eu vou escriturar uma nota fiscal de saída? Um cupom fiscal? Enfim, tudo isso estabelecido nesses blocos fiscais. Bloco K, eu até citei aqui, que é o controle de apuração aqui para quem trabalha aí com indústrias, quem trabalha aí com produção, tá certo? Então, importantíssimo também esses blocos referentes às informações fiscais. Bloco 1 são outras informações, são registro de dados, tá certo? Bloco 9 é o controle e encerramento do arquivo, isso também são registro de dados. Observe que isso é uma estrutura, gente. Se essa estrutura estiver errada, na hora de passar no PVA vai encontrar erros. E erros de estrutura é bem complicado. Você vai ter que abrir o arquivo e identificar onde você errou em relação a essa estrutura. E o registro 999 é o encerramento do arquivo, ou seja, lá no final, quando você abrir um arquivo XML desse porte, você vai identificar toda a estrutura do arquivo, identificar registro a registro. Um detalhe importante aqui que eu deixei para o final, gente, uma observação aqui. Observe lá no manual, eu até coloquei aqui na portaria da Cefaz, número 01 de 2017, os códigos de ajuste. Existem regras específicas da nossa legislação do Estado que tem que ser informada lá. Eu dei um exemplo aqui, o registro 1600, certo? Que é as operações com cartão de crédito e débito, ou seja, a sua movimentação, né, de cartão de crédito e débito tem que ser informado nesse registro. Muita atenção, gente, que as informações do SPED, você tem lá documentos fiscais, você tem lá um inventário, você tem lá bloco K, mas você tem informações específicas dentro do âmbito da nossa legislação que estão previstas no Manual de Orientações do Contribuinte em relação à via do SPED. Qual a relação ao crédito presumido, por exemplo, benefício da área de comércio? Tem que informar lá. Qual a relação à exportação? Tem que informar lá no registro específico. Então, tudo isso, gente, tem que ser informado no registro específico. Quando você apura o ICMS, você transmite o arquivo, tem que bater com as guias que você recolhe também, né? Isso é uma situação evidentemente plausível. E lembrando um detalhe também importante, o ICMS, ele vence no dia 10 do mês seguinte, no nosso estado aqui, né? Se cair feriado, pode até postergar. E já o SPED, você envia até o 15º dia do mês seguinte. Eu vou dizer, Alves, eu envio dia 15 o SPED, mas eu tenho que pagar dia 10. Não casa, né, essa data. Então, não tem jeito. Você vai acabar tendo que transmitir o seu arquivo para, consequentemente, você recolher o seu ICMS e acessar o seu conta corrente, gerar a sua guia e pagar o seu recolhimento, certo? Outro detalhe importante, substituição tributária, operações de antecipação, você tem campo próprio dentro do SPED que você informa, certo? E também ficar atento para quem está obrigado e para quem não está obrigado. Isso aqui, inclusive, em relação às malhas fiscais, auditorias fiscais, para quem for trabalhar com empresas que apuram o regime normal, tem que conhecer esse arquivo, gente. Tem que conhecer o envio desta obrigação, que é muito importante em relação à apuração do ICMS. Tá certo, gente? Mas se você quer saber mais sobre esse tema, sempre está acompanhando vídeos de novidades da J Soluções. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões. Tá certo? Um abraço e a gente se vê.